Boa noite, boa noite. Vou aguardar aqui o pessoal ir entrando, assim como a convidada, né, da live dessa noite. Vou esperar ela entrar aqui para dar início. Enquanto isso, eu vou tomar o meu mate aqui e vou esperar a doutora Daniela aparecer aqui para aceitar. Aproveitando, né, enquanto a Dani não entra, encaminhe essa live para quem vocês conheçam, né, para os amigos de vocês ficarem por dentro deste assunto que é muito importante e vai ser uma live bem... Sim, Alisson, as lives voltaram. Até que um dia, né? A live aqui de hoje ela vai ser bem dinâmica, então a gente vai falar sobre casos práticos, vamos trazer exemplos do que acontece, né? Exemplos do que acontece realmente, que a gente vivencia com relação à ausência de um contrato de compra e venda de veículo bem formulado, bem redigido, tá? Então nós vamos trazer aqui para vocês exemplos práticos, tudo que acontece. A Dani aqui já entrou, eu tô sempre dando spoiler, mas só para vocês ficarem aí, viu? E encaminhem a live para os conhecidos de vocês, para quem interessar o assunto. Eu tenho certeza que para todos, né, vai ser de grande valia esse assunto. Dani... Ver se eu consigo colocar ela. Aí. Oi! Deixa eu arrumar. E aí, Dani? Doutora Daniela. Exato! Tô chique, hein, doutora Daniela? Bom, então... Vamos iniciar por aqui. Dani já estava dando início, né? Já temos várias pessoas e eles permaneçam aqui conosco, porque, como eu disse, vai vocês ser um fiquem, assunto... hein, pessoal? Essa live vai ser interessante. Ainda mais se vocês estão querendo comprar ou vender algum carro. Usado, no caso, né? Em algum momento da vida, tenho certeza que vocês vão fazer isso. Então, vai servir, vai ser de grande valor essa live aqui. Bom, gente, então... sem mais delongas, a nossa live de hoje então, vai se tratar sobre cláusulas que são imprescindíveis, ou seja, não podem faltar em um contrato de compra e venda de veículo. E para falar sobre esse assunto, eu convidei, né, a nossa convidada especial de hoje, a doutora Daniela Bétega, que é especialista, né, atuante em direito civil. Então, ela vai poder contribuir muito com essa questão contratual, né, de bem civil, e é sobre, então, veículos, né, todos os tipos de veículos que nós vamos falar sobre a importância, né, dessas cláusulas, desses contratos que tratam da compra e venda de veículos. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco para vocês, para a gente já iniciar. Horrível! Bom, gente, boa noite. Meu nome é Daniela Bétega. Eu atuo na área de direito civil, direito de família, direito do consumidor. E hoje, então, nós vamos dar uma ênfase nessa parte de direito civil quanto a contratos. A importância de ser feito um bom contrato, inclusive com exemplos de casos que a gente pega no escritório do que pode dar de ruim quando não fazem um contrato ou pegam um modelinho famoso da internet. Exatamente, Dani. Então, Dani resumiu mais ou menos o que vai ser nossa live. Como eu disse no início, vai ser bem dinâmica. Vamos, então, começar já trazendo casos práticos, o que a gente vê diariamente. Então, se a gente vê, é porque realmente acontece. A gente não estaria aqui falando algo, né, da teoria que a gente vê nos livros, enfim, que a gente vê na faculdade. Então, a gente vem tratar aqui o que a gente vê diariamente, inclusive para você não cometer esse erro. Então, já vou começar aqui, Dani, e aí qualquer coisa que me interrompe, sem problema nenhum. Vamos fazer uma conversa, né?
Que daí ninguém fica sem formalidade, todo mundo entende. Exatamente. Então, sinta vontade para interromper e agregar. Eu tô super à vontade. Quem te conhece sabe que tu ficaria à vontade na primeira live, né? Mesmo sendo a primeira. Inclusive, vocês estão enxergando minha cuia, pessoal. Fiz uma cuia com o meu logo. Tô muito chique. Ela tá muito chique. Tá, bom, gente. O que pode trazer aí de incômodo, de problema, não fazendo um contrato de compra e venda bem redigido, ou pegando aquele modelinho da internet, o famoso modelinho da internet, que a própria pessoa faz e acha que não vai dar problema nenhum. Pra que pagar advogado, né? Tem Google. O modelinho da internet, ele só não é tão ruim quanto o contrato verbal, aquele que não existe, aquele que as partes delas vendeu de boca, como dizem, né? Não, na verdade, então, ele só existe, né? Só pra... A gente sabe, mas pra não ficar mal falado, vai que entendam errado, o contrato verbal, ele tem validade. Só que se for para uma ação judicial, como é que tu vai comprovar aquilo que tu falou? E as testemunhas que não existiam. Então, sempre é bom fazer um papel, como bem dizem, anotando tudo que foi compactuado entre as partes, convencionado, para não ficar aquela coisa, não, mas tu falou isso, não, tu falou aquilo. Exatamente. E até porque, né, daí tem como a gente comprovar algo que foi dito verbalmente, até mesmo, de repente foi digitado, ele foi conversado pelo WhatsApp, enfim, a gente sabe que tem como, mas que vai dar dor de cabeça. Então, o que a gente não quer é isso. E o que a gente veio aqui é descomplicar. Então, como o advogado sabe que tem como resolver, mas a gente quer que vocês não tenham dor de cabeça lá na frente, né? A gente tá aqui. Os casos, assim, né, que eu mais costumo, assim, ver dos meus clientes é a questão de, depois de vender o veículo, não saber mais ou menos quando veio uma multa antes, mas ela... Porque o que acontece? Agora vou ter que dar uma explicada com relação à multa, só para o pessoal entender. Uma multa, né, ela pode... Por exemplo, eu posso ser autuada hoje e ela não está ali no documento do veículo, ela não ter sido instaurada ainda, né? Porque ainda tem toda a questão dos prazos, mas ainda assim ela pode estar lá no veículo, mas ela ainda está a vencer. E com isso eu posso fazer a transferência ou, enfim, né? Não tem problema nenhum. Mas ela pode vir depois. E aí, né? O que acontece? Tu tendo um contrato bem redigido, ali vai estar especificado o que vai acontecer neste caso. A multa veio depois, mas era referente ao antigo proprietário. Então, é ele que vai pagar. Se tiver uma cláusula nesse sentido, tudo certo. O problema é que não há. E aí que está o grande problema desses contratos da internet, ou quando a pessoa mesmo só fez, né, não procurou um advogado. E também tem o sentido de que vai variar para quem é que está fazendo esse contrato. É quem está comprando ou quem é que está vendendo? Porque quem está vendendo pode te dizer, não, a partir da tradição do carro, qualquer multa que vir depois, que a tradição é a entrega, qualquer multa que vir depois, mesmo que tenha sido eu que tenha sido o autor dessa multa, pode ser que no contrato esteja previsto que o novo dono vai ficar com a multa. Ou quem está vendendo, quer dizer, quem está comprando, faz o contrato e daí fala, não, se foi o antigo condutor, mesmo que tenha eu recebido somente agora, não, vai ser ele que vai assumir, porque a multa é dele. Então, sempre vai variar de qual lado a gente está fazendo o contrato, ou se as partes estão fazendo juntas. Mas daí, por isso que tem que ver se o advogado é da parte do autor, da parte que está comprando ou a parte que está vendendo. Porque a gente sempre puxa o assado pro nosso lado, né? A realidade é essa. Se eu tô fazendo um contrato, eu não vou ficar botando 1000 obrigações para aquela pessoa que eu tô, em tese, defendendo. Eu vou botar obrigações para outra parte. Exatamente. Por isso também a importância de toda pessoa ali, sendo comprador, vendedor, comprador ou quem vai comprar. Falei, me embananei tudo agora. Vendedor ou comprador. Tem que ter um advogado até mesmo, né, por conta dessas questões, porque muita gente, a grande maioria, nem lê
Ou é porque é uma pessoa conhecida e aí, ele não ia colocar nada ali, depois me prejudicar e assina de olhos fechados. Então, muitas vezes acontece isso. Então, é muito importante também que, né, toda e qualquer parte tenha também o seu advogado, procure pelos seus direitos, a fim de depois, né, também não e algumas coisas também... Ai, desculpa, eu vou te interrompendo. Vai. E algumas coisas também que às vezes perguntam, mas não dá para usar um modelo da internet. Não é que um modelo da internet não dê para usar, mas com certeza o modelo da internet vai faltar muitas cláusulas que seriam importantíssimas. Então esse modelo da internet poderia ser usado assim como base, mas não como o contrato em si. E também tem muita gente que me pergunta assim, mas quantas folhas tem um contrato bom? Tem quantas páginas? A questão não são as páginas, a questão é o que está escrito ali, entende? Então, às vezes, o advogado ele tem alguma visão que o cliente ele não tem, porque a gente já sabe o que acontece, a gente já pega alguns casos de algumas coisas, alguma merda que já aconteceu, então a gente sabe o que deve estar previsto. E às vezes as pessoas, quando fazem um contrato ali na internet, elas não têm esse insight e daí não colocam, e se não está previsto, não tem nada compactuado. E o que eu vejo muito também é com relação à ausência da transferência. Então, até pode ter um contrato de compra e venda ali, mas para o Detran, esse contrato ele não serve para absolutamente nada. A não ser que, claro, seja uma ação posteriormente, mas aí tem toda a questão probatória, toda uma novela. Mas digo que, assim, de imediato, ele não vai surtir efeito nenhum. Por quê? Fazendo um contrato de gaveta ou um contrato até mesmo autenticado em cartório, o Detran não vai ficar ciente que houve, né, aquela tradição ali. Por quê? É necessário que se faça a transferência do veículo ou, no mínimo, o comunicado de venda. Que a transferência tem um prazo de 30 dias para fazer, o comunicado de 60 dias. Então, muitas pessoas pecam, acabam errando no sentido de só fazer um contrato e não fazer a transferência. E um contrato mal redigido, que não tem uma cláusula obrigando a pessoa a fazer essa transferência, ou os encargos, multas, enfim, que ela vai ter por não fazer essa transferência, também acaba prejudicando muito aí lá na frente. Porque isso acontece assim, tenho certeza que todos os dias, de tanto que chega. Não, vou começar com um exemplo, então. Eu tenho um cliente que ele vendeu de boca pro pai de um vizinho dele. E por ser o vizinho dele, ele já conhecer e tudo mais, ele se sentiu assim, dá pra confiar. Então eu vou vender assim de boca, me paga 2 mil ali e vai pagando tantas prestações. Tô dando um valor genérico. O que aconteceu? Ele pagou a entrada, pagou uns 2, 3 meses e parou de pagar. E foi sumindo assim. O que acontece? O pior, como foi de boca, nem transferência ele não fez. E daí esse meu cliente, que eu vou denominar de João, assim, genericamente, o João, então, parou de receber o dinheiro, o carro permaneceu no nome dele, e o que acontece? O outro que comprou tava levando um monte de multa, e tava indo tudo pro meu cliente, porque o carro tava no nome dele. E agora, só um parênteses, a multa não é o pior. Imaginem que tu vende esse carro de boca, continua no teu nome, e ele é encontrado numa cena de crime. Ou acontece um acidente e aquele carro tá no teu nome. Tu vai participar daquele processo. E tu que lute para defender e dizer que vendeu o carro e que foi um acordo de boca e tudo mais. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade, o Luiz, que ele sempre dizia assim, nunca emprestem o carro de vocês. Nem que seja pro irmão, pro familiar. Por quê? Pelo fato de que se acontece um acidente ou alguma coisa, é o teu nome que tá ali, porque é o teu carro. Tu tem um caso assim parecido de um crime, né? Eu até ia falar agora. Além das 150 infrações de trânsito, então, enfim, se o meu cliente estiver olhando, tá resguardado aí, né, o nome certinho, só vou contar porque é algo que precisa ser explanado aqui. O que acontece? Meu cliente, ele vendeu para um amigo, tá tudo certo com relação ao valor, mas esse amigo não transferiu para o nome dele, então continuou o nome do meu cliente. E esse amigo passou para frente a moto e vendeu para um rapaz
lá, X, e cometeu, né, 150 infrações. Não sei se foi ele, se foi alguém, mas enfim, 150 infrações. Meu cliente, nesse não bastasse, ele estava na CNH provisória, que é aquela que não pode ter nada de ponto, pode ter leve, algum. E, então, assim, pensa no estrago, né? A pessoa que foi lá, fez a habilitação, estava na provisória e não se atentou a essa questão contratual, não tinha contrato, não teve transferência. E o que nos salvou foi que meu cliente produziu muita prova pelo WhatsApp e a gente fez ata notarial. Enfim, estamos em andamento, mas já conseguimos ter documento binário. Então, teve um lado positivo, mas dentro disso teve muita dor de cabeça. Inclusive, quando a Polícia Rodoviária Estadual, prendeu a moto com o sujeito que estava nela e ele estava portando drogas. Então, ele foi preso em flagrante, né, além de mais dias, que ele estava em alta velocidade, etc. Então, estava portando drogas e o meu cliente, aquele proprietário primeiro lá, foi chamado na delegacia para prestar testemunho, tendo em vista de que a moto estava no nome dele ainda. E aí ele teve que contar toda a história. Ele estava muito apreensivo, inclusive, porque é uma pessoa que nunca teve envolvimento com nada, né? Então, é uma situação complicada para quem não... Enfim, né? Nunca tem envolvimento com nada, anda sempre irregular. E aí, por conta disso, da ausência de um contrato de compra e venda, da ausência de uma transferência comunicada de venda, pronto. 150 infrações, processo criminal. Não. É isso aí que acontece. Não, coitado. E todo mundo sabe, né? Ou já ouviu falar o quanto demora os processos judiciais. Agora espera todo esse trâmite passar. Tu não fez um contrato, vai participar de um processo judicial que vai demorar um horror e ainda vai ter que gastar. Vai ter que gastar com um advogado. Vamos ver se tu vai ter justiça gratuita, dependendo da tua renda. Se não vai ter que recorrer, pagar mais para recorrer, pagar honorários de sucumbência, que é para dar parte contrária. Tudo isso porque não foi feito um contrato. E também tem... Não, essa aí da carteira provisória, agora ele já conseguiu pegar a carteira definitiva ou não? No caso, ele estava com essas 150 infrações e em liminar eu pedi para suspender até o final do processo, né? No mérito, aí eu pedi para ser feita a indicação do condutor, no polo passivo, que é contra, só para as pessoas entenderem. O polo ativo é quem entra com a ação e o polo passivo é contra aquela pessoa que está entrando. Então, seria o Detran e essa pessoa aí que estava com a moto e não transferiu. Não, só mais agora... uma coisa que me passou pela cabeça agora. Tá, digamos que acontece isso de encontrar o veículo na cena do crime e tal, daí vai ter que explicar que vendeu e tudo mais, que não é mais teu. Agora imagina se a pessoa também tá fazendo um concurso público e daí depois precisa ver se tem inquérito ou coisa. Não que ela não vá conseguir ficar no concurso por causa disso, mas olha a dor de cabeça que ela vai ter. E Exatamente. Uma outra coisa também, a Daniela não cala a boca, né? Mas esse caso do meu cliente que fez um acordo de boca. Quando tu faz um acordo de boca, ele... Pra te entrar com processo judicial, se deu algum problema, primeiro tu vai ter que demonstrar que esse fato, esse negócio jurídico realmente existiu. Então, o que vai ter que fazer? Tu vai primeiro entrar com uma ação de cobrança. Tu vai ter que constituir que aquela pessoa realmente te deve aquilo. E só depois, deu a sentença, já demorou 1 ano com essa ação de cobrança. Olha aqui, juiz, eu realmente vendi, aqui tem uma prova, não sei o quê. Depois tem essa sentença. Pode recorrer. E daí, depois disso, é que tu entra com o processo de execução para poder executar aquilo que naquele processo de reconhecimento ficou como devido. Então, olhem quanto tempo vai demorar para vocês conseguirem reaver ou ter alguma decisão ali. Sendo que se tu já fizer o contrato formalizado direitinho, com todas as cláusulas e os pressupostos, tu já pode evitar essa parte da ação de cobrança. Tu vai direto para a parte da execução. Sendo que no contrato verbal, então, tu vai ter toda uma ação de cobrança e depois a ação de execução. E se tu tem um contrato, tu vai direto para execução. Que vai demorar também, né? Mas já melhorou. É menos uma etapa ali, né?
que vai ter fazendo esse contrato. E claro, né? Fazendo tudo certinho. Porque muitas vezes alguns contratos não têm validade também. Então, existem contratos que não têm validade, porque, enfim, não tem duas testemunhas assinando. Por favor, não... me coloquem 2 testemunhas, no mínimo. Exatamente. Porque tem muita gente que pensa que só autenticar deu, né? Tá autenticado. Tá, mas é testemunha. Porque o autenticar, tu assina ali, leva lá no tabelionato, eles vão ver se a assinatura é igual. Mas o que a testemunha serve? A testemunha serve para... não, ele não foi coagido, realmente, eles fizeram aquele negócio, todos estavam de boa fé. O que o tabelionato não tem como verificar, porque ele só vai fazer uma análise das assinaturas. Por semelhança ali das assinaturas. Então, tem vários requisitos aí, né, que quem realmente é da área, os advogados sabem que precisa ser feito. Então, por isso que a gente é muito contra os modelos da internet. Eu sempre levanto a bandeira também da questão dos recursos, né, administrativos contra as infrações de trânsito, porque também é muito genérico, né, por mais que qualquer pessoa possa fazer, porque não é necessário ser advogado para apresentar uma defesa administrativa na questão do trânsito ali, né. Mas o da internet vai ser um modelo mega genérico. Então, quem está na Jari já vai ver que é genérico e já vai definir logo de cara. Muita gente fez igual, ou não tem nada a ver com a notificação, com a auto-identificação. Então, assim, sou contra. E daí depois fez e perdeu a oportunidade, né? Exatamente. E não que a gente seja totalmente contra, né? Porque, na verdade, isso é um conselho do amigo. Porque se vocês não fizerem, depois der problema, vocês vão precisar da gente. E vão pagar mais ainda por isso. Então, é realmente um conselho do amigo. Exatamente. Né? É o que eu digo, a gente tem que prevenir para depois não vir aí uma coisa muito pior, né? Então, é aquela divulgação preventiva. Então, realmente, assim, falando de cláusulas, óbvio, né? Tem que ter bem descrito ali qual é o carro, todos os dados do carro, placa, chassi, colocar uma cláusula dizendo que a pessoa que está comprando, ela fez a vistoria no carro, ela está de acordo com tudo. Não vem, porque o que acontece? Pode ser que a pessoa faça um contrato depois e depois venha alegar um vício. Eu não sabia que tinha isso. Eu não vi que tinha esse problema. Então, claro, pode surgir depois um problema mesmo, mas aí é uma outra discussão. Mas, às vezes, tem gente que age de má fé mesmo. Então, isso é uma coisa também que tem que estar prevista no contrato. Tem que estar previsto também as cláusulas a respeito, então, disso que a Vicky falou, das multas, se realmente, depois que tu recebeu o carro, quem é que vai pagar a multa? Ou quem realmente foi o condutor, ou aquela pessoa que já está com o veículo. Quando que vai ser feita a transferência? Qual é o prazo da transferência? E se não fizer, o que vai acontecer? Vai rescindir o contrato, devolve o carro e paga uma indenização? O que vai ser feito? São essas coisas bem detalhadas e específicas que têm que estar previstas. E tem mais um detalhe também da questão do IPVA ali também, né? Porque sim. Não sendo feita a transferência, vai ficar para o antigo proprietário aquele IPVA ser pago. E aí, quando vê, é inscrito em dívida ativa, tem uma dívida lá com relação ao IPVA que você nem é mais dono daquele veículo. E o pior, top 1, é quando se deixa um veículo em uma revenda e a pessoa da revenda, não sei para quem que eu vendi esse carro, eu perdi todos os papéis, inclusive isso já me aconteceu, perdi todos os papéis e você que lute. Não, daí não foi feita a transferência. Não foi feita a transferência, a pessoa recebe multa e não sabe nem para quem que vai entrar com o processo ou vai pedir para assinar a questão da multa, porque eu não sei com quem que o carro tá. E olha que perigo, alguém que tu não sabe, que tu não tem documento nenhum, tá com o teu carro, podendo fazer qualquer coisa com ele no teu nome. Exatamente. Inclusive, e a pessoa tá ciente disso, né? Isso são coisas que devem constar, devem ter cláusulas que não vai estar no modelo da internet. São coisas que o advogado vai pensar, não, isso já aconteceu, ou pode acontecer. Vai lá e vai colocar uma cláusula. Ou então também falar assim, nesses casos do IPVA, então, qual é o prazo para pagar essa multa, esse imposto?
se a pessoa se vai rescindir ou não, como eu já tinha dito. E porque esse problema da multa dá até para colocar, por exemplo, uma cláusula dizendo assim, não, a pessoa ela fica responsável por assinar lá que não foi aquele condutor que tá no nome. Como é que é o nome que aparece ali no negocinho do Detran, Vicky? Que é de outro condutor. Que tu representa mostrando que foi um outro condutor. Isso pode constar no contrato também. Que a pessoa se obriga a assinar, repassando os pontos, porque também não é só questão do dinheiro, é a questão dos pontos da tua carteira. A questão aí é referente à notificação de autuação. Isso. Quando situado, a primeiro contato que tu tem com aquela multa é a notificação de autuação. E geralmente, quando não é identificado o condutor, vem um campo abaixo, tá? Quando é uma multa em que é possível o condutor ser penalizado. Porque existem infrações que são referentes ao veículo. E quem responde ao veículo? O proprietário. Então, tem multas ali, tem infrações que não é possível fazer isso. Então, aí tu não fez a transferência, tu não tem contrato, não tem nada, vai ficar pro teu nome. Os pontos vão ficar contigo e tu que lute. Inclusive, se eu fosse fazer um contrato, eu colocaria uma cláusula dizendo assim, tá, não fez a tradição, fazer conta que eu sou a vendedora, tá? Não fez a tradição, parou de pagar, qualquer coisa que eu precisar entrar com um processo judicial, vai ser tu que vai arcar com os honorários advocatícios. Porque às vezes acontece também o valor do carro, desse acordo de boca, ser um carro assim que tem um baixo valor de venda. E daí tu vai gastar mais com o advogado, mais com o processo, do que com o que tu ia realmente ganhar do carro. Exatamente. Ou, por exemplo, assim, falta pagar 2 mil. A pessoa parou de pagar lá no final, sabe? Tu vai chamar um advogado, quanto que o advogado vai ter de cobrar? Porque tem uma tabela da OAB e tudo mais. Então, eu vou chamar um advogado e vou gastar com ele o que eu iria receber. Das pessoas até desistem, né? Então, tem que ter uma cláusula dizendo a outra parte que vai arcar com os custos do processo e tudo mais. Exatamente, até porque o advogado ele não tem nada a ver com isso. Se o valor é ínfimo do carro, o meu trabalho vai ser o mesmo se fosse uma Ferrari. Né? Então, assim, meu trabalho tem que pagar. Deixa eu ver aqui. Se alguém falou alguma coisa, eu não enxergo, eu tô sem óculos. Calma tem aí. Alguma coisa aí? Bem, Fernando, a comunicação tem um ponto falho, que é justamente quando é feita uma comunicação de venda para um revendedor. A pessoa fica... Ai, meu Deus. Peraí que eu quase tirei tudo aqui, pelo amor de Deus. De novo. Tá. A comunicação de venda para um revendedor. A pessoa fica dependente da boa-fé do revendedor fazer os trâmites necessários. É exatamente isso. Exatamente o caso que eu tenho de um cliente que vendeu o veículo lá em 2017. E ele, geralmente, todo mundo faz isso, que é o quê? Eu tenho um veículo, e aí eu vou deixar na revenda para pegar um outro, que a gente chama de dação em pagamento. Então, assim, eu peguei, deixei lá, já tô com o meu veículo novo aqui, e vai dar tudo certo. Até que, em 2022, imagina, vendeu em 2017, em 2022 começou a dar problema. Mais um caso de que, isso na revenda, né? CNH provisório, meu cliente também, esse outro. E não fazia ideia de quem estava na posse do veículo. Tanto é que, nossa, vocês não têm noção do que... Assim, não tinha prova nenhuma. Essa pessoa da revenda, o que é pior, ele fechou a revenda e abriu outra no nome da pessoa. Aí disse que não tinha mais documentos, que era tudo físico, nada era eletrônico, não sabe o que vendeu. Então, assim, é muito complicado. Gente, como eu disse, não ia estar falando tudo isso aqui em vão para vocês. Porque E não é simplesmente depois chegar lá no Detran, eu não tô mais com o carro. O carro eu vendi, mas eu não tenho nenhuma prova, eu não tenho nenhum documento. Tirem as multas do meu nome. Isso não vai acontecer. Então, tu vai ficar presa num negócio mal feito, sei lá por quanto tempo. Até tu achar a pessoa, até tu conseguir um processo, capaz de tu perder tua carteira de tantos pontos, multa e coisa, por causa de uma bobagem, na verdade, né? De não ter feito um contrato.
Não, e sem falar que muitas vezes o juiz, ele não vai entender favorável a pessoa ali que não efetuou o comunicado devendo, ou seja, o proprietário também que não buscou fazer isso. Muitas vezes vai dizer, ó, vocês são responsáveis solidariamente por isso, então o juiz pode simplesmente, e existem entendimentos, tá? A depender do caso, o juiz diz isso. E aí, isso não vai conseguir nem resolver no judicial. Então, assim, porque tem um artigo 134 do CDB que fala quanto à responsabilidade solidária quando não se faz comunicado devendo. Aí, claro, tem que se analisar o caso para ver e não cair aí nessa brecha que não vai solucionar nada. Não, e isso ainda eu acho que o pior de tudo seria o caso de um crime mesmo. Da pessoa se sujar assim por nada, nem se sujar, mas até provar que não foi ela, que o carro não era mais dela, vai ser difícil. E como tu disse até, tem da questão do concurso, né? Hoje em dia, a questão é principalmente de segurança pública. Eu sei de casos da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, de que a pessoa, ela era amiga de uma pessoa, convivia com uma pessoa que era envolvida com crime e tal, ou que já tinha respondido um crime, e simplesmente ela foi expulsa da brigada. Ela não vai entrar por causa da tua vida pregressa, enfim, não sei o quê. Tipo, claro que depois dá pra se entrar com uma ação judicial e tudo mais, mas eles investigam muito. Imagina tu ter lá algo de antecedentes, ou enfim, claro que a gente sabe que é necessário ter uma condenação e tal, ter entendimento sobre isso, elas podem trancar ali o teu processo com relação a... Vai, imagina a frustração, não ir para as outras fases, ou ter que pegar mais um advogado. Não, realmente é uma situação difícil. Exatamente, porque quem que vai resolver com o advogado? Então, vocês sempre vão parar nas nossas mãos. Então, assim, vamos prevenir que depois é mais caro, né? Quanto mais complicado, mais caro fica. Então, vamos descomplicar um pouco as coisas. Vamos evitar dor de cabeça. E daí as cláusulas são... Vai ter que analisar realmente o caso em concreto. Por isso que a gente fala, não tem como tu ver um contrato genérico na internet, porque vai depender de tudo. E outra coisa, não existe isso de, vendi pro meu amigo, não sei o quê. Sabe aquela frase, amigos, negócios da parte? Levem pra mim. Eu lembrei dela agora. Você ia falar? Isso aí. Que é muito verdade, né? Pode falar. Não, eu vou dar um exemplo nada a ver, assim, mas só por falar, assim, de amizade mesmo. Eu lembro que meu pai me contava que uma vez, eu não sei o que ele fez, se foi... meu pai foi fiador de um amigo. E tipo assim, era muito amigo, tanto é que aceitou ser fiador, né? E é difícil a gente aceitar ser fiador de alguém. E daí eu lembro que meu pai me falou que naquela época o cara não pagou. E o meu pai teve que vender o carro dele, que ele tinha na época, pra pagar a dívida, pra não ir a leilão o apartamento que meu pai tinha. E, tipo, eles eram super amigos. Então, assim, isso não é parâmetro, porque às vezes a realidade é que a gente não sabe o que tá acontecendo na vida da outra pessoa. Então pode ser, eu sou muito amiga da Vicky. Vicky, assina pra mim, vamos fazer esse negócio. Só que eu não sei o que vai acontecer na minha vida depois. De repente, eu não tava contando que eu ia ter um gasto a mais e eu não ia ter dinheiro para fazer a transferência. Eu não ia ter o dinheiro para pagar a parcela. Porque às vezes acontecem imprevistos, né? Então Ficou sem áudio? Voltei? Voltou. E agora? Não, agora então tá. É mais nesse sentido, assim, que eu tava falando. Que às vezes realmente a pessoa é tua amiga e tudo mais, mas acontecem imprevistos e ela não consegue adimplir aquilo que ela se comprometeu. E daí também a pessoa fica com vergonha também, né? Daqui a um pouco não atende mais o celular. Acontece muito isso das pessoas não atenderem mais celular, tu não encontrar mais elas. Esse do meu cliente, até essa pessoa, ela ia pra fora. A gente tentava contato com ela tava sempre pra fora. O oficial de justiça, ela teve que ir pra fora pra achar ela, pra ver o contrato, o processo judicial.
Mas então é nesse sentido assim, de que realmente as pessoas podem ser amigas, mas é uma situação difícil. Se tu pode fazer um contrato ali só pra prevenir, se a pessoa é tua amiga, se tu for vender, no caso, tua conhecida, ela não vai se indispor. Ou fale qualquer coisa assim, pra mim nem precisava, mas meu advogado tá pedindo. Botem tudo na culpa do advogado, se vocês não querem se indispor. Porque eu sei que às vezes fica uma coisa chata. Tu, tipo assim, tá, então tu não confia em mim? Como se a gente não confiasse na pessoa que é nossa amiga, né? Mas realmente, não é que a gente não confie. Eu, como advogada, não confio. Eu não confio. Tem que se precaver, na real. Exatamente. E às vezes a gente não conhece nem mesmo a índole das pessoas, a gente acha que é nosso amigo e não é. Então, muitas pessoas não estão nem aí em sujar o nome do outro, né? Então, é isso que acontece. É uma questão de prevenção mesmo, como nós temos vários exemplos essa noite aqui na live, né? De situações que nós vivenciamos por meio dos nossos clientes, que nós tivemos que solucionar, e a gente sabe o quanto a gente precisa, né, ter um empenho ali para solucionar, tentar solucionar aquela questão. Então, é por isso que a gente trouxe todos esses exemplos, a gente está frisando a questão de ter um contrato bem redigido e se atentar a todas as cláusulas, adequar ele de acordo com o seu caso, para diminuir toda a dor de cabeça que possa vir, porque a gente sabe que vem. Se a gente está falando aqui casos que realmente acontecem, é porque a gente sabe o que a gente está falando. Demora, mas vem, não se preocupem. Então é isso, Vicky. Eu acho que essa live, sim, foi bem para mostrar casos de coisas que realmente podem acontecer, no sentido de a pessoa não realizar transferência, os problemas que isso dá, da parte criminal, da parte de multas, o quanto se tu não faz um contrato que tá tudo previsto, às vezes quando tu vai entrar com uma ação judicial, tu vai gastar mais com advogado do que aquilo que tu iria receber. É mais nesse sentido, não fez um contrato, fiz um contrato de boca. Então tá. Então agora que tu vai discutir, tu vai ter que entrar com processo de reconhecimento, vai ter que entrar com processo de execução, e daí quem sabe, se tu entrar com processo de conhecimento e aquela pessoa já tem um pouco dinheiro, ela já viu que tem um processo de conhecimento, daqui a pouco ela tá vendendo alguma coisa que ela tenha, ou tá passando pro nome de alguém, pra quê? Pra quando for o processo de execução, não conseguir penhorar, não conseguir ter uma garantia. E aí? Então, ali no processo de cobrança, já ferrou tudo. Então, tem que estar tudo muito previsto, porque senão, até tu vai entrar com processo, vai gastar com advogado, mas no fim, se tu não tem o que executar, se tu não tem de onde tirar, você já ouviu aquela frase assim, tirar leite de pedra? É verdade, se a pessoa não tem nada, ela não vai pagar nada. Então, tem que cuidar disso também. Exatamente. Eu acho que tu resumiu aqui para nós, para a gente finalizar aqui a live de hoje, porque, no meu ver, a gente trouxe tudo o que a gente tinha para trazer. Eu acredito que não tenha ficado nada, assim. Quando vai terminar a live, eu vou pensar, deveria ter dito isso, mas eu acho que eu falei tudo. Não, o objetivo é mostrar o que acontece se não fizerem os contratos bem feitos. Se vocês quiserem saber mais de cláusulas, daí tem que ver o caso concreto. Consulte o advogado. Dê sua confiança. Bom, gente, então vou agradecer primeiramente a presença de vocês, porque olha, a nossa live ela bombou, tem convívio que tivemos mais de 20 pessoas, se não vejam. Então, agradeço porque a gente sabe, né, o quanto a gente vive na correria, e eu muitas vezes vejo as lives ali, né, que estão acontecendo e não consigo acompanhar, às vezes quando alguém conhecido tento, mas eu sei o quanto é difícil, então por isso que eu agradeço quem esteve por aqui conosco, quem entrou, já não tá mais, enfim, muito obrigada. Deixa salvo. E também agradeço. Vai ficar gravado, então você pode enviar para quem perdeu essa aula hoje. E agradeço também, Dani, doutora Daniela, né, a ter participado também, porque trouxe inúmeros exemplos, enfim, trouxe muitas coisas
muito relevantes para a live de hoje. Então, se, né, não tivesse chamado aqui a nossa advogada atuante em direito civil, que sabe tudo sobre contrato, a gente não teria uma live tão rica como a gente teve. Então, agradeço muito por ter aceitado o meu convite e vamos fazer o próximo live. Né? Muito obrigada, porque eu que agradeço, amei minha primeira live. Estou me sentindo super em casa e já quero mais várias. Já vamos ver uns outros assuntos para falar. Adoro. Já, nem parece que é a primeira. Não, principalmente contar os casos dos outros. Eu amo. Você já me fala assim, por que tu fez direito da família? Porque eu gosto de fofoca e ainda sou paga pra isso. É mais ou menos assim. Claro que a gente não cita nomes, né? Mas é por aí. Jamais. Tá tudo resguardado, e pode confiar, é verdade. A gente só traz aqui como exemplo para outras pessoas aí. Para que vocês não façam as mesmas coisas. Porque vocês também, eu queria que tivesse avisado vocês, né? Tenho certeza. Então é isso. Então, muito obrigada. Amei. Até uma próxima. Até uma próxima, gente. Vai ficar gravado, tá? Então assistam quantas vezes vocês quiserem. Tchau, gente. Tchau.